Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos iniciar os estudos de matemática para os cargos de nível médio e técnico do concurso da Cismetro de Olambra, em São Paulo. Nesta aula, vamos estudar conceitos fundamentais da matemática que aparecem com frequência em provas de concursos: conjuntos, números naturais, múltiplos e divisores e números inteiros. Começamos pelo conceito de conjuntos. Em matemática, um conjunto é uma coleção de elementos que possuem alguma característica em comum. Esses elementos podem ser números, objetos, pessoas ou qualquer outro tipo de item que possa ser agrupado. Os conjuntos são geralmente representados por letras maiúsculas, como A, B ou C. Os elementos de um conjunto são representados entre chaves. Exemplo: A igual 1, 2, 3, 4. Nesse caso, o conjunto A possui 4 elementos: 1, 2, 3 e 4. Os conjuntos também podem ser representados por meio de uma característica comum dos seus elementos. Por exemplo, B igual números naturais menores que 5. Nesse caso, o conjunto seria formado pelos números 0, 1, 2, 3 e 4. Também é importante conhecer alguns conceitos relacionados aos conjuntos. Um conjunto vazio é aquele que não possui elementos. Exemplo: C igual. Outro conceito importante é o de subconjunto. Um subconjunto ocorre quando todos os elementos de um conjunto pertencem a outro conjunto maior. Exemplo: A igual 1, 2, 3, 4. B igual 1, 2. Nesse caso, o conjunto B é subconjunto do conjunto A. Agora vamos falar sobre o conjunto dos números naturais. Os números naturais são os números utilizados para contar quantidades. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N. N igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os números naturais possuem algumas características importantes. Eles são números inteiros positivos e incluem o zero. Eles são utilizados em situações de contagem, como quantidade de objetos, pessoas ou unidades. Agora vamos falar sobre múltiplos. Um número é múltiplo de outro quando pode ser obtido por meio de uma multiplicação. Por exemplo, vamos analisar os múltiplos do número 3. 3 vezes 1 igual 3. 3 vezes 2 igual 6. 3 vezes 3 igual 9. 3 vezes 4 igual 12. 3 vezes 5 igual 15. Portanto, os múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Outro exemplo são os múltiplos de 5. 5 vezes 1 igual 5. 5 vezes 2 igual 10. 5 vezes 3 igual 15. 5 vezes 4 igual 20. Portanto, os múltiplos de 5 são 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Agora vamos falar sobre divisores. Um número é divisor de outro quando a divisão entre eles resulta em um número inteiro, sem resto. Por exemplo, vamos analisar os divisores do número 12. 12 dividido por 1 igual 12. 12 dividido por 2 igual 6. 12 dividido por 3 igual 4. 12 dividido por 4 igual 3. 12 dividido por 6 igual 2. 12 dividido por 12 igual 1. Portanto, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Agora vamos falar sobre os números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Os números inteiros incluem os números negativos, o zero e os números positivos. C igual menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Os números inteiros são utilizados em diversas situações do cotidiano. Por exemplo, temperaturas abaixo de zero podem ser representadas por números negativos. Se a temperatura está em 5 graus abaixo de zero, podemos representar assim: menos 5 graus. Outro exemplo é o saldo bancário. Se uma pessoa possui uma dívida de R$ 100, podemos representar essa situação como menos 100. Já se uma pessoa possui R$ 100 de saldo positivo, representamos como mais 100 ou simplesmente 100. Os números inteiros também permitem realizar operações matemáticas como adição, subtração, multiplicação e divisão. Por exemplo, 5 mais menos 3 igual a 2. Isso significa que somar um número negativo equivale a subtrair. Outro exemplo:
Menos 4 mais 7 igual 3. Nesse caso, estamos somando um número negativo com um número positivo. Compreender os conceitos de conjuntos, números naturais, múltiplos, divisores e números inteiros é fundamental para resolver diversos tipos de problemas matemáticos que aparecem em provas de concursos. Continue acompanhando as aulas aqui no canal Astra Educa para fortalecer sua preparação para o concurso da Cismetro de Olambra. Agora a aula vamos estudar o sistema de numeração decimal e as operações fundamentais da matemática, conteúdos essenciais para resolver questões em provas de concursos. Começamos pelo sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é o sistema de contagem que utilizamos no dia a dia. Ele recebe esse nome porque é baseado no número 10, ou seja, utiliza 10 algarismos diferentes para representar todos os números. Esses 10 algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir da combinação desses algarismos é possível formar qualquer número. Uma característica muito importante do sistema decimal é que ele é um sistema posicional. Isso significa que o valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Vamos analisar um exemplo. Considere o número 4.325. Esse número pode ser decomposto da seguinte forma: 4 unidades de milhar, 3 centenas, 2 dezenas, 5 unidades. Podemos representar essa decomposição da seguinte maneira: 4.325 é igual a 4 multiplicação 1.000 mais 3 multiplicação 100 mais 2 multiplicação 10 mais 5 multiplicação 1. Portanto, 4.325 é igual a 400 0 mais 300 mais 20 mais 5. Essa organização em unidades, dezenas, centenas e milhares é chamada de ordem ou casa decimal. As principais ordens do sistema decimal são: unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão. Agora vamos estudar as operações fundamentais da matemática. As operações fundamentais são 4: adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas operações são utilizadas para resolver diversos problemas matemáticos e aparecem com muita frequência em provas de concursos. Começamos pela adição. A adição é a operação utilizada para somar valores. Exemplo: 25 mais 13 igual 38. Nesse caso, somamos 25 com 13 e obtemos o resultado 38. Outro exemplo: 120 mais 45 igual 165. A adição pode ser utilizada em diversas situações, como calcular o total de objetos ou somar valores financeiros. Agora vamos estudar a subtração. A subtração é a operação utilizada para calcular a diferença entre dois valores. Exemplo: 28 é igual a 12. Nesse caso, retiramos 8 de 20 e obtemos o resultado 12. Outro exemplo: 150/70 é igual a 80. A subtração é utilizada quando queremos saber quanto resta após retirar uma determinada quantidade. Agora vamos estudar a multiplicação. A multiplicação pode ser entendida como uma soma repetida. Exemplo: 3 vezes 4 igual 12. Isso significa que estamos somando o número 3 4 vezes. 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 12. Outro exemplo: 6 vezes 5 igual 30. A multiplicação é muito utilizada em situações que envolvem repetição de valores ou cálculo de quantidades maiores. Agora vamos estudar a divisão. A divisão é a operação utilizada para repartir uma quantidade em partes iguais. Exemplo: 12 dividido por 3 igual 4. Isso significa que 12 dividido por 3 é igual a 4. Outro exemplo: 20 dividido por 5 igual 4. A divisão também pode ser interpretada como o processo inverso da multiplicação. Por exemplo, se 4 vezes 5 igual 20, então 20 dividido por 5 igual 4. Outro conceito importante relacionado às operações é a ordem de resolução das operações. Quando uma expressão matemática possui mais de uma operação, devemos seguir uma ordem específica para resolver o cálculo. Primeiro resolvemos multiplicações e divisões. Depois resolvemos adições e subtrações. Exemplo: 10 mais 4 multiplicação 3. Primeiro resolvemos a multiplicação.
4 vezes 3 igual 12. Depois fazemos a adição. 10 mais 12 igual 22. Portanto, o resultado da expressão é 22. Compreender o sistema de numeração decimal e as operações fundamentais é essencial para resolver cálculos matemáticos com precisão e também para interpretar problemas presentes em provas de concursos. Agora vamos estudar o sistema métrico decimal e as principais medidas utilizadas no dia a dia: comprimento, perímetro, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Começamos pelo sistema métrico decimal. O sistema métrico decimal é um conjunto padronizado de unidades de medida utilizado para medir diferentes grandezas físicas. Ele foi criado para facilitar os cálculos e as conversões entre unidades de medida, pois todas as unidades seguem uma base decimal, ou seja, as conversões são feitas multiplicando ou dividindo por 10. Esse sistema é utilizado na maioria dos países do mundo e é fundamental para atividades científicas, comerciais e do cotidiano. Agora vamos estudar as medidas de comprimento. As medidas de comprimento são utilizadas para medir distâncias, alturas, larguras ou extensões. A unidade principal de comprimento no sistema métrico decimal é o metro. A partir do metro existem unidades maiores e menores. As principais unidades são quilômetro, quilômetros, hectômetro, hm, decâmetro, dm, metro, m, decímetro, dm, centímetro, cm, milímetro, milímetro. A relação entre essas unidades segue a base decimal. Por exemplo, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, 1 quilômetro igual a 1000 m, 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 metro igual a 100 cm. Essas unidades são utilizadas para medir distâncias entre cidades, tamanho de objetos ou altura de pessoas. Agora vamos estudar o perímetro. O perímetro corresponde à soma de todos os lados de uma figura geométrica. Ele representa o contorno ou limite externo de uma figura. Por exemplo, vamos calcular o perímetro de um quadrado com lados de 6 metros. Como o quadrado possui 4 lados iguais, fazemos 6 mais 6 mais 6 mais 6 é igual a 24. Portanto, o perímetro do quadrado é 24 metros. Outro exemplo é um retângulo com lados de 8 metros e 5 metros. O perímetro será 8 mais 8 mais 5 mais 5 é igual a 26 metros. Agora vamos estudar a superfície, também chamada de área. A área representa o espaço ocupado por uma superfície. A unidade mais utilizada para medir a área é o metro quadrado. Por exemplo, se um terreno possui 10 metros de comprimento e 4 metros de largura, podemos calcular a área multiplicando essas duas medidas. 10 vezes 4 igual 40. Portanto, a área do terreno é 40 metros quadrados. Agora vamos estudar o volume. O volume representa o espaço ocupado por um corpo tridimensional. A unidade mais utilizada é o metro cúbico. Por exemplo, vamos calcular o volume de um cubo que possui 3 metros de comprimento, 3 metros de largura e 3 metros de altura. 3 multiplicação 3 vezes 3 igual 27. Portanto, o volume do cubo é 27 metros cúbicos. Agora vamos estudar a capacidade. A capacidade é utilizada para medir líquidos ou substâncias armazenadas em recipientes. A unidade principal de capacidade é o litro. As principais unidades são quilolitro, kl, hectolitro, hl, decalitro, dal, litro, l, decilitro, dl, centilitro, cl, mililitro, mililitro. A relação entre essas unidades também segue o sistema decimal. Por exemplo, 1 litro igual a 1000 mililitros. Essas unidades são utilizadas para medir líquidos como água, leite, combustíveis ou bebidas. Agora vamos estudar as medidas de massa. A massa corresponde ao peso ou quantidade de matéria de um objeto. A unidade mais utilizada é o quilograma. Algumas unidades importantes são tonelada, t, quilograma, quilograma, grama, g, miligrama, mg. Por exemplo, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Essas medidas são utilizadas para pesar alimentos, produtos comerciais ou materiais. Agora vamos estudar as medidas de tempo. As medidas de tempo são utilizadas para indicar duração ou intervalos de tempo. As principais unidades são segundo, minuto, hora,
dia, mês, ano. Algumas relações importantes são: 1 minuto igual a 60 segundos. 1 hora igual a 60 minutos. 1 dia igual a 24 horas. Por exemplo, se uma atividade dura 2 horas, isso corresponde a 2 vezes 60 igual 120 minutos. O sistema métrico decimal e as unidades de medida são fundamentais para diversas atividades do cotidiano, como construção, comércio, transporte e atividades científicas. Compreender essas medidas também é essencial para resolver problemas matemáticos em provas de concursos. Agora vamos estudar equações de primeiro grau, equações de segundo grau e também os conceitos de razão e proporção, conteúdos muito importantes para a resolução de problemas matemáticos em provas de concursos. Começamos pelas equações de primeiro grau. Uma equação é uma igualdade matemática que possui uma incógnita, ou seja, um valor desconhecido representado por uma letra, geralmente a letra x. Uma equação de primeiro grau é aquela em que a incógnita aparece elevada ao grau 1. A forma geral de uma equação de primeiro grau é ax mais b igual a zero. Nessa expressão, a letra A representa o coeficiente da incógnita, a letra B representa um número conhecido e x representa o valor que queremos descobrir. Vamos ver um exemplo. X mais 5 é igual a 12. Para resolver essa equação, precisamos isolar a incógnita. Primeiro subtraímos 5 dos dois lados da igualdade. X mais 5, 5 é igual a 12, 5. X igual a 7. Portanto, o valor de x é igual a 7. Outro exemplo. 2x igual a 10. Para descobrir o valor de x, dividimos ambos os lados por 2. 2x divisão 2 é igual a 10 dividido por 2. X igual a 5. Agora vamos ver um exemplo um pouco mais completo. 3x mais 4 é igual a 19. Primeiro subtraímos 4 dos dois lados. 3x mais 4, 4 é igual a 19, 4. 3x igual a 15. Agora dividimos por 3. X igual a 5. Portanto, o valor da incógnita é 5. Agora vamos estudar as equações de segundo grau. Uma equação de segundo grau é aquela em que a incógnita aparece elevada ao quadrado. A forma geral de uma equação de segundo grau é ax sobrescrito 2 mais bx mais c igual a zero. Nesse caso, a é o coeficiente do termo quadrático, b é o coeficiente do termo linear, c é o termo independente. Para resolver uma equação de segundo grau, geralmente utilizamos a fórmula de Bhaskara. Primeiro calculamos o discriminante, que é representado pela letra delta. Delta igual b ao quadrado 4ac. Depois aplicamos a fórmula x igual b delta, divisão, segunda. Vamos ver um exemplo. X ao quadrado, 5x mais c é igual a zero. Nesse caso temos a igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 6. Agora calculamos o valor de delta. Delta igual menos 5, sobrescrito 2, 4 multiplicação 1 multiplicação 6. Delta igual a 25, 24. Delta igual a 1. Agora aplicamos na fórmula. X igual 5, 1, divisão 2. 1 igual a 1. Portanto, temos duas soluções. X igual 5 mais 1, divisão 2 é igual a 6 dividido por 2 é igual a 3. X igual 5, 1, divisão 2 é igual a 4 dividido por 2 é igual a 2. Portanto, as soluções da equação são x igual a 3 e x igual a 2. Agora vamos estudar razão. Razão é a comparação entre duas grandezas por meio de uma divisão. Por exemplo, se uma sala possui 20 alunos e 10 computadores, podemos calcular a razão entre alunos e computadores. 20 dividido por 10 igual a 2. Isso significa que existem 2 alunos para cada computador. Outro exemplo. Se um carro percorre 120 km em 2 horas, podemos calcular a razão entre distância e tempo. 120 dividido por 2 igual a 60. Isso significa que a velocidade média é de 60 km por hora. Agora vamos estudar proporção. Proporção ocorre quando duas razões são iguais. Por exemplo, 2, 4 igual 4, 8. Nesse caso temos duas frações equivalentes. Uma forma prática de verificar uma proporção é utilizando a multiplicação cruzada. 2 vezes 8 igual 16. 4 vezes 4 igual 16. Como os resultados são iguais,
existe uma proporção. Outro exemplo. 3/5 igual 6/10. Multiplicação cruzada. 3 vezes 10 igual 30. 5 vezes 6 igual 30. Portanto, também existe uma proporção. Os conceitos de equações, razão e proporção são muito importantes para resolver problemas matemáticos e aparecem frequentemente em provas de concursos públicos. Agora vamos estudar regra de 3, média, juros, porcentagens e potenciação, conteúdos muito importantes para resolver problemas matemáticos em provas de concursos. Começamos pela regra de 3. A regra de 3 é um método utilizado para resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais. Ela permite descobrir um valor desconhecido a partir de outros valores conhecidos que mantêm uma relação de proporcionalidade. A regra de 3 pode ser simples ou composta. Primeiro, vamos estudar a regra de 3 simples. A regra de 3 simples é utilizada quando o problema envolve apenas duas grandezas. Exemplo: se 3 cadernos custam R$ 15, quanto custarão 5 cadernos? Primeiro organizamos os valores. 3 cadernos, R$ 15. 5 cadernos, X. Agora fazemos a multiplicação cruzada. 3x igual a 5 multiplicação 15. 3x igual a 75. Agora dividimos por 3. X igual a 25. Portanto, 5 cadernos custarão R$ 25. Agora vamos ver outro exemplo. Se um carro percorre 120 km em 2 horas, quantos quilômetros percorrerá em 5 horas, mantendo a mesma velocidade? Organizamos os dados. 2 horas, 120 km. 5 horas, x quilômetros. Multiplicação cruzada. 2x igual a 5 multiplicação 120. 2x igual a 600. X igual a 300. Portanto, em 5 horas o carro percorrerá 300 km. Agora vamos estudar a média. A média aritmética é um valor que representa o resultado médio de um conjunto de números. Para calcular a média aritmética, somamos todos os valores se dividimos pelo número de elementos. Exemplo: um aluno tirou as seguintes notas em 4 provas: 6, 7, 8 e 9. Primeiro somamos as notas. 6 mais 7 mais 8 mais 9 é igual a 30. Agora dividimos pela quantidade de notas. 30 dividido por 4 igual a 7,5. Portanto, a média do aluno é 7,5. Outro exemplo. Calcular a média dos números 10, 15 e 20. Somamos os valores. 10 mais 15 mais 20 é igual a 45. Dividimos pela quantidade de números. 45 dividido por 3 igual a 15. Portanto, a média é 15. Agora vamos estudar os juros. Os juros representam o valor cobrado pelo uso de um dinheiro emprestado ou o rendimento obtido por uma aplicação financeira. Os dois tipos principais de juros são os juros simples e os juros compostos. Nos juros simples, os juros são calculados apenas sobre o valor inicial. A fórmula dos juros simples é J igual C multiplicação I multiplicação T, onde J representa os juros, C representa o capital inicial, I representa a taxa de juros, T representa o tempo. Exemplo: um capital de R$ 1.000 é aplicado a uma taxa de 5% ao mês durante 3 meses. Primeiro transformamos a porcentagem em número decimal. 5% é igual a 0,05. Agora aplicamos a fórmula. J igual a 1.000 multiplicação 0,05 multiplicação 3. J igual a 1.000 multiplicação 0,15. J igual a 150. Portanto, os juros são R$ 150. Agora vamos estudar porcentagens. Porcentagem significa uma parte de cada 100. Por exemplo, 10% significa 10 de cada 100. Podemos representar assim: 10% é igual a 10 dividido por 100 é igual a 0,10. Exemplo: calcular 20% de 200. Primeiro transformamos em número decimal. 20% é igual a 0,20. Agora multiplicamos. 200 vezes 0,20 igual a 40. Portanto, 20% de 200 é igual a 40. Outro exemplo. Calcular 15% de 300. 15% é igual a 0,15. 300 vezes 0,15 igual a 45. Portanto, 15% de 300 é igual a 45.
Agora vamos estudar a potenciação. A potenciação é uma operação matemática que representa a multiplicação de um número por ele mesmo várias vezes. Uma potência possui dois elementos principais, base e expoente. Exemplo: 2 sobrescrito 3. Nesse caso, 2 é a base, 3 é o expoente. Isso significa que o número 2 será multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 2 multiplicação 2 vezes 2 igual a 8. Portanto, 2 sobrescrito 3 igual a 8. Outro exemplo: 5 sobrescrito 2. Isso significa 5 vezes 5 igual a 25. Outro exemplo: 10 sobrescrito 2. 10 vezes 10 igual a 100. A potenciação é utilizada em diversas áreas da matemática, como cálculos científicos, crescimento exponencial e resolução de problemas matemáticos. Compreender regra de 3, média, juros, porcentagens e potenciação é essencial para resolver problemas matemáticos presentes em provas de concursos públicos. Agora vamos estudar função exponencial, função logarítmica, progressões e probabilidade, conteúdos importantes que aparecem em diversas provas de concursos. Começamos pela função exponencial. Uma função exponencial é uma função matemática em que a variável aparece no expoente. Esse tipo de função é muito utilizado para representar fenômenos que crescem ou diminuem rapidamente, como crescimento populacional, crescimento de investimentos e processos naturais. A forma geral de uma função exponencial é função x igual a. Nessa expressão, a é um número positivo diferente de 1, chamado de base, e x é o expoente. Vamos ver um exemplo. Função x igual a 2. Se substituirmos alguns valores de x, teremos, se x igual a 1, f1 igual a 2 sobrescrito 1 igual a 2. Se x igual a 2, f2 igual a 2 sobrescrito 2 igual a 4. Se x igual a 3, f3 igual a 2 sobrescrito 3 igual a 8. Observe que os valores aumentam rapidamente. Esse tipo de crescimento é chamado de crescimento exponencial. Agora vamos estudar a função logarítmica. A função logarítmica é considerada a função inversa da função exponencial. O logaritmo é utilizado para descobrir qual expoente devemos aplicar a uma base para obter determinado número. A forma geral de um logaritmo é log b igual a x. Isso significa que a igual b. Vamos ver um exemplo. Log 8 é igual a 3. Isso significa que 2 sobrescrito 3 igual a 8. Outro exemplo. Log 100 é igual a 2. Isso significa que 10 sobrescrito 2 igual a 100. Os logaritmos são muito utilizados em cálculos científicos, na matemática financeira e em áreas como física, química e informática. Agora vamos estudar as progressões. As progressões são sequências numéricas organizadas de acordo com uma regra específica. Existem dois tipos principais de progressões: progressão aritmética e progressão geométrica. Começamos pela progressão aritmética, também chamada de pará. Na progressão aritmética, cada termo da sequência é obtido adicionando sempre o mesmo valor ao termo anterior. Esse valor fixo é chamado de razão da progressão. Exemplo de progressão aritmética: 2, 5, 8, 11, 14. Observe que a diferença entre os termos é sempre 3. 5, 2 é igual a 3. 8, 5 é igual a 3. 11, 8 é igual a 3. Portanto, a razão dessa progressão é 3. Outro exemplo: 10, 15, 20, 25, 30. Nesse caso, a razão é 5. Agora vamos estudar a progressão geométrica, conhecida como PG. Na progressão geométrica, cada termo é obtido multiplicando o termo anterior por um número fixo chamado razão. Exemplo: 2, 4, 8, 16, 32. Observe que cada número é o anterior multiplicado por 2. 2 vezes 2 igual a 4. 4 vezes 2 igual a 8. 8 vezes 2 igual a 16. Portanto, a razão dessa progressão é 2. Outro exemplo de progressão geométrica: 3, 9, 27, 81. Nesse caso, cada termo é multiplicado por 3. Agora vamos estudar probabilidade. A probabilidade é um ramo da matemática que estuda as chances de ocorrência de um determinado evento.
A probabilidade é representada por um número entre 0 e 1. Se a probabilidade for 0, significa que o evento é impossível. Se a probabilidade for 1, significa que o evento é certo. Para calcular a probabilidade, utilizamos a seguinte fórmula: probabilidade igual número de casos favoráveis divisão número total de casos possíveis. Vamos ver um exemplo. Em um dado comum existem 6 faces numeradas de 1 a 6. Se quisermos calcular a probabilidade de sair o número 3, temos casos favoráveis igual a 1, casos possíveis igual a 6, probabilidade igual a 1 divisão 6. Portanto, a probabilidade é 1/6. Outro exemplo. Se jogarmos uma moeda, existem 2 resultados possíveis, cara ou coroa. Se quisermos saber a probabilidade de sair cara, temos casos favoráveis igual a 1, casos possíveis igual a 2, probabilidade igual a 1 divisão 2. Portanto, a probabilidade é meio. A probabilidade é utilizada em diversas áreas como estatística, jogos, economia, pesquisas científicas e análise de riscos. Compreender funções exponenciais, funções logarítmicas, progressões e probabilidade é fundamental para resolver problemas matemáticos mais avançados e também para interpretar situações que envolvem crescimento, variação e análise de eventos. Continue acompanhando as aulas aqui no canal Astra Educa para fortalecer sua preparação para o concurso da Sesmetro de Olambra. Com isso, chegamos ao final desta aula de matemática para os cargos de nível médio e técnico do concurso da Sesmetro de Olambra, em São Paulo. Nesta aula você estudou conteúdos importantes como função exponencial, função logarítmica, progressões e probabilidade, temas que aparecem com frequência em provas de concursos e que também são fundamentais para o desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático. Se você acompanhou todas as aulas de matemática até aqui, parabéns pela sua dedicação aos estudos. A preparação para concursos exige disciplina, organização e constância. Agora vamos continuar avançando na sua preparação. No próximo vídeo da playlist vamos iniciar a disciplina de informática, que também faz parte do conteúdo cobrado no concurso da Sesmetro de Olambra. Então siga para a próxima aula aqui no canal da Astra Educa e continue firme na sua preparação.